Muito bom dia! Bom dia para você que está aqui com a gente. Bom dia para você que vai escutar pelo replay ou assistir pelo nosso canal do Spotify. Opa, cancela. Para você, tô precisando respirar, hein? Bom dia para você. Vou começar tudo de novo. Bom dia para você que está aqui com a gente. Bom dia também para você que vai escutar pelo canal do Spotify ou ainda assistir pelo nosso canal do YouTube, Purificação Uterina. Estamos aqui ao vivo todas as segundas, 11 horas da manhã, do Brasil, 10 horas do Canadá, Fran? 10 horas. 10 horas do Canadá. Aula de hoje da nossa vivência e consciência quando a dor vira identidade. Purificando Hum. traumas que te mantêm no lugar de vítima. Recupere o seu poder de escolha. Eu sou Camila Lima do eu sou Camila Lima, underline, sou professora, sou instrutora Teta, sou mentora de mulheres e desde 2023 eu e a Fran temos programas que juntam sabedorias milenares e ancestrais para levar consciência e purificação de questões relacionadas ao feminino para as mulheres. É uma alegria estar aqui. Passo o bastão da fala para a nossa querida Fran, que é a nossa professora de yoga do Bom programa, além dia. de várias outras coisas, né? Sim, somos muitas coisas, temos muitas identidades aí o tema. Verdade. Só não podemos ficar apegadas a elas. Então, é isso aí. Tô empolgada para a aula de hoje. É um tema bem interessante, importante. A Ká já falou, eu sou a professora de yoga do programa. E vamos, que hoje tá prometendo. É isso. Sempre começamos com uma pergunta: quem você se tornou a partir da sua dor? Pausa dramática para você pensar. Quem você se tornou a partir da sua dor? Porque muitas vezes a dor não é algo que você viveu, ela virou quem você acredita que é. Respira Caramba, nisso. caramba, né? Caramba. Quantas pessoas, né, você já viu por aí, ou talvez essa reflexão sirva para você mesmo? Quantas dores você já viveu e quantas vezes você fica retornando nessa dor como se ela fosse a sua identidade? Você não é o que você viveu. Você é o que você escolhe se tornar a partir do que você viveu. Eu queria muito trazer uma consciência que, enquanto eu trabalhava com esse material, ficou muito claro para mim. O lugar de vítima é um lugar confortável. Contar várias vezes a mesma história de sofrimento faz com que muitas pessoas se conectem com você a partir da piedade, da dor, do sofrimento, né? E uma das coisas mais lindas que aconteceu comigo quando eu descobri o Theta Healing foi que por trás de toda dor existe um grandíssimo aprendizado. Então, desde que eu conheci o Tata Healing, acredito que lá em 2017, eu sempre olho para tudo que acontece como um aprendizado. Mas isso é treino, né? É treino. Porque é muito fácil a gente ficar, nossa, mas eu passei por isso, nossa, mas, por exemplo, né, no meu caso, eu perdi meu pai tem pouco tempo. E aí aquilo vira, né? Ou aquela pessoa que perdeu o pai enquanto nova, ou aquela pessoa que sofreu um abuso. Ninguém tá aqui, gente,
tirando, desmerecendo a sua dor. Mas você não é aquilo que te aconteceu. Fran, quer trazer alguma coisa? Às vezes a gente é vítima, né? Durante aquilo que tá acontecendo, né? Se você tá sofrendo um abuso, você tá sendo vítima. Você é uma vítima. Mas aí é aquilo que você falou, depois aquilo passou, né? Que você precisa ver o que que você se tornou a partir daquilo e seguir a sua vida a partir daquilo, né? Porque no momento do ato, ok, você às vezes você precisa ser a vítima mesmo para você conseguir sair, é ocupar o seu papel naquele espaço, né? Se você não admite que você é uma vítima naquele momento, você vai demorar mais para sair daquele lugar, aquilo que a gente fala muito de aceitar o momento presente. A partir do momento que você aceitou, você saiu dessa situação, aí você vai viver uma nova realidade que precisa ser diferente, né? Até um exemplo bobo assim, você já viu quando você vai perguntar para uma tia, ô tia, meu joelho, meu joelho. Aí passa algum tempo, você já nem pergunta mais, oi tia, você tá bem? Oi tia, como é que tá seu joelho? A pessoa já virou o joelho, né? Sim. Porque né? Ela só fala disso, né? Só fala daquele movimento, né? Então, você sabe que eu trabalho com idoso, né? É, olha que E eu interessante. tenho Traga, muito traga, traga. eu tenho muito essa experiência, porque é, eles só falam isso, eles só falam das dores, é o tempo inteiro. E aí eu resolvi mudar um pouco o meu jeito, sabe? Por isso que eu até tô falando, às vezes você tá sendo a vítima naquele, mas foi por conta de vivência mesmo. É, eu cheguei a. Antes eu chegava e perguntava, como é que vocês estão? Não sei o que lá. Aí agora eu comecei a, tipo assim, eu chego, eu falo assim, ai, hoje eu dormi mal. E você? Qual que é seu problema hoje? Para deixar as pessoas tirarem aquilo. Pra não. E aí parece que rapidinho a gente solta, sabe? E a gente vai para outro lugar. Falei, então o que que a gente vai fazer para sair disso hoje? E aí eu começo a fazer o movimento oposto, sabe? Mas primeiro eu deixo elas trazerem aquilo ali que fica sufocando elas o tempo inteiro, né? Até porque os idosos não têm muito com quem conversar, né? Não tem muito essa prática. E tá funcionando super legal, assim, porque É uma boa acaba que estratégia, né? porque eu ficava cansada, eu ficava sugada, porque acaba que no meio do exercício, mas aí começa a contar a história do joelho, aí começa a contar a história do ombro, aí começa a contar a história de que não dorme. E aí eu comecei a mudar isso, assim, sabe? Eu trago a minha dor para eles ficarem à vontade e trazer a deles também, assim. E aí eles são a vítima ali naquele momento, um, dois, três, acabou a minha vez. Aí a gente vai embora pra frente. Então a gente vai fazer um movimento pra gente sair disso, tudo que a gente ouviu aqui. Quanta sabedoria, hein, Franzinha? Adorei. Muito Então é bem. mais ou menos isso, são as É, então a gente nossas. está falando aqui também, né? A Fran sempre traz para o corpo, a gente está falando também da dor física, né? É, a gente está falando da dor emocional, que é o meu campo de expertise, mas a gente também está falando da dor física. Então, adorei quando você trouxe, a pessoa vira o joelho, né? É isso. A gente Vira o fala tanto joelho. sobre aquilo e sabe que é, é engraçado porque enquanto eu era criança, eu tinha uma questão grandiosíssima com o joelho. Eu cheguei a fazer uma cirurgia do joelho, né? E aí toda a minha família, ela se mobilizava porque eu não podia correr, eu não podia, eu tinha minhas limitações, né, em relação ao joelho, até que eu fiz uma cirurgia e esse joelho me deu vários problemas e inclusive, foi uma das questões pelo qual a minha mãe chegou a querer me impedir de mudar para os Estados Unidos por causa do joelho, como que vai ser, como se aquilo fosse parte da minha identidade, né? E hoje em dia eu nem lembro que eu tenho esse joelho. É, mas eu fui fazendo e
chegou num ponto, né, Fran, que a gente sabe que eu tive que trabalhar muito essas questões do ficar de cócoras e tudo mais, né? Então, durante muito tempo, e foi uma crença que foi autoimposta, ok, foi um problema real, mas que virou algo grandioso. E até hoje, quando as minhas tias me encontram, e o joelho, falam, ah, que joelho? Né? Isso já não é É, quem eu sou, mas é porque eu exatamente. era a menina com problema no joelho. A E, filha da Ione com problema no joelho esquerdo. você vê que tudo isso foi criado a partir. Essa história foi amplificada num lugar da sua mãe de falar: filha, eu gostaria que você não fosse para os Estados Unidos, eu vou sentir saudade de você, você pode ficar aqui? É, Ao é, invés de falar: não, você não pode ir por causa do seu joelho. é, é, E aí é assim que a gente vai, olha só onde a gente vai entrando sem nem perceber, né, as entrelinhas das e aí coisas. vira identidade mesmo, né? Vira quem você é. Ah, e aquela ali, eu atendo uma cliente, a gente estava num grupo de mulheres essa semana. É maravilhosa, é uma mulher assim que já passou por tanta coisa, mas nada a define. É uma mulher que perdeu o marido no Covid, quase perdeu o filho 3 anos depois. E assim, essa mulher é superação atrás de superação, superação atrás de superação. Então ninguém olha pra ela e fala: ah lá, a viúva. Ah lá, que o filho ficou internado na UTI. Não. Todo mundo olha pra ela e fala: nossa, olha lá a grande empresária de sucesso. Olha lá A a braba. mulher, a braba que supera tudo, né? Então, são as histórias que a gente conta sobre a gente mesmo e o que que a gente permite que o outro, os lugares que a gente permite também que os outros nos coloquem, né? É, mas também lembrar, Ká, que isso também pode se tornar uma identidade, a que supera tudo. E aí se torna uma identidade, ela vai viver a vida se superando para manter a identidade dela, né? É, mas eu acho que, é, bom, do meu ponto de vista, tudo que é colocado numa caixinha, né, É e exatamente, rotula a pessoa, não é é benéfico, exatamente, né? exatamente esse é o ponto. Porém, uma pessoa que está sempre disposta a se autossuperar, autossuperação, tapas, é uma pessoa que está sempre querendo se Tapas? melhorar, né? E é para isso que a gente está Sim, aqui, mas que isso não vire sim. uma bandeira e uma identidade a E ponto de uma pesar, identidade, né? exatamente. Tudo Por- que a gente vê, lembra, né? Tudo que a gente vê não é a gente, não é a nossa identidade. É. Então, não se apegar a nenhum título, porque tudo é passageiro. E E é às ego vezes também, passa né? uma fase, né? E aí você só precisa descansar, e aí você só precisa ser um pouco fraca, você só precisa ser um pouco frágil, né, na vida, e aí você tá apegada naquela identidade de forte, e aí você não se permite fazer as outras coisas. Eu É não tô bem nem falando. interessante É isso. só, é só para pegar o gancho Não, da sua e esse cliente, mas não lugar é é sobre bem ela, né? legal. É bem Não é legal sobre esse lugar que ela. você está levando a gente. É bem bacana, né? Cuidado com aquilo que a gente acredita que é uma verdade sobre a gente. O próprio ego, né? Fala Porque se a sobre. gente gosta dessa verdade, a gente fica, né? A E gente aí a fica, só que gente aí a gente tenta não ser percebe. coerente o tempo todo e muitas Uhum. vezes a gente entende, a gente fica nos extremos, né? Num extremo e esquece do outro. Você trouxe muito É. bem. Maravilha. Então vamos lá. Quando a dor deixa de ser experiência e vira identidade. A dor, quando não é acolhida e purificada, começa a se organizar dentro de você como uma estrutura. Então ela ganha voz, ela ganha narrativa, ela ganha percepção, ela ganha repetição. E sem você perceber, você começa a atrair situações que confirmam essa dor, interpretar o mundo a partir dela, tomar decisões baseadas nela e principalmente se proteger tanto que você deixa de viver. E a dor vira lente e depois vira identidade. Que nem sempre é a dor, como a gente está falando aqui, né? É, é. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre o lugar de vítima, né? Sobre a dor. É. É. Então, o lugar de vítima não é escolhido conscientemente, mas ele é mantido porque traz benefícios ocultos. Todo lugar que a gente ocupa tem os seus benefícios, né? Toda a identidade que a gente escolhe de alguma forma traz benefícios. E É, ficar igual o nesse exemplo que lugar, você pode falar.
o exemplo que você trouxe, né, que a pessoa vem num lugar de piedade, aí ela recebe o carinho, o amor que ela tá querendo, e aí ela, é legal isso, acho que eu tô gostando de receber esse carinho, inconscientemente, né? E É, aí ela fica persistindo, né? é, é. Atenção, né? Atenção. No livro do Teta, Introdução a uma Extraordinária Técnica de Transformação Energética, é o livro do básico. É, a Vaiana conta que ela chegou na crença raiz de uma pessoa que tinha câncer e quando ela pediu permissão para poder alterar essa crença, né? Liberar essa crença, a pessoa não deixou. Por quê? Porque ela não queria melhorar. E aí Vaiana perguntou, por quê? Porque se eu melhorar, meu marido vai embora. Então, né? Então, às vezes a gente se mantém nesse lugar de dor, da doença, muitas vezes, porque tem um ganho secundário, benefícios ocultos. No teto a gente fala ganho secundário. Então, ficar nesse lugar de vítima pode te dar justificativa para não agir, para não dar o próximo passo. Proteção contra novos riscos. Aqui eu vejo muito mulheres que querem sair dos seus trabalhos atuais ou que estão insatisfeitas no próprio casamento, mas elas não conseguem dar o próximo passo e contam a história de meu marido é péssimo comigo. Esse trabalho é horroroso comigo, mas não consegue sair desse lugar, né? E aí conta essa narrativa, né? Ela fica ali como uma justificativa para poder não agir. Então, é uma validação emocional que acontece. Ah, mas tá doente. Ah, coitada, ela tá doente. Ah, mas ela tem problema no joelho. Ela não dá conta disso. Ela não pode fazer educação física, né? Eu adorava não poder fazer educação física. Hoje em dia eu sou a louca do exercício, mas eu não, eu adorava, né? Ficar lá sentadinha. Então, era meu ganho secundário, né? Então, de alguma forma, você reforça esse lugar, né? Pertencimento, né? Principalmente quando outras mulheres também vivem nesse lugar. Mulher, quando começa a reclamar de marido, né? Ah, é porque meu marido é péssimo, porque meu marido isso. Aí vem outro meu também, outra vem também. E todo mundo entra nesse lugar de vítima, né? Só que a gente pode escolher sair dessa situação, a gente pode querer conversar, a gente pode fazer uma terapia. Então é autorresponsabilidade, né? E não culpar o outro por uma melhoria que só deveria partir da gente, né? Mas tudo existe um preço. E nesse preço, e quando a gente não paga esse preço, a gente se desconecta da nossa potência. A gente se coloca realmente nesse lugar de vítima e a vítima, ela não é protagonista da própria vida, né? Ela não faz escolhas. Ela simplesmente aceita o que vem e se mantém nesse lugar por ganhos secundários que a gente já falou aqui. Mas a vítima não escolhe, ela não dá o É, primeiro passo, né? Ela tá ali é. sempre nesse lugar de É vítima, é uma, como se ela não é tivesse uma força. nutrição terceirizada, né? Assim, É, a nutrição não vem da fonte, né? é, é. Então, trauma não resolvido, ele vira padrão repetitivo. O trauma, ele não é só o que aconteceu com você, ele fica registrado no seu corpo, no seu sistema, na sua energia, e aí ele se repete. Então, por isso que muitas vezes a gente não consegue se libertar de padrões. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. De relações que sempre te ferem de formas parecidas, situações onde você se sente injustiçada, sensação constante de não ser vista, escolhida ou valorizada, medo de se posicionar, dificuldade de sair de ciclos que você sabe que não te fazem bem. Não é fraqueza, é memória emocional ativa. E aquilo que foi aprendido, essa é a grande virada de chave dessa aula, né?
você pode mudar. Tudo aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido, e aquilo que foi registrado pode ser purificado. Antes dessa aula, eu Exatamente. acabei de atender uma moça que me trouxe uma questão do eu não consigo falar inglês, né? Eu, ao contrário, eu tive bastante reforço positivo em relação ao inglês e eu sei que eu tenho bastante crenças positivas em relação a isso, então para mim é uma facilidade muito grande falar inglês. Mas o que que a gente precisou fazer ali com ela em Teta, né? Desconstruir tudo que foi aprendido, todas as crenças e criar um novo caminho neural para que ela conseguisse acessar tudo que ela já sabe de inglês, porque ela não parou de estudar. E ela é muito boa. Eu testei ela no meio da, da, da sessão, né? E ela respondia. Então, é uma questão de ganhar autoconfiança, mas também é porque o cérebro, né, ao invés de escolher ir para o lugar de acessar o que ela sabe, estava indo para o lugar de eu não sei. E aquilo, tudo que ela está aprendendo, ficava perdido ali. Então, foi uma questão de criar novos caminhos neurais, liberar as crenças, para que ela pudesse realmente acessar todo o aprendizado que já está dentro dela. Então, tudo que está registrado pode ser purificado. A gente pode contar uma nova história. E isso para mim é primordial, foi o que eu trouxe sobre o Teta. O que que você aprendeu com isso? O que você aprendeu com abuso? O que que você aprendeu com as A doença, a críticas? O que que dor. você aprendeu com a dor? O que que você aprendeu com a doença? A gente trouxe aqui, eu acho que uma, duas aulas para trás, o tanto que o aquilosante lá da Fran é uma doença gigantesca com palavrão enorme. Trouxe ela para o caminho do yoga. Fran, você quer falar isso para as pessoas que não acompanharam, só para a gente não perder o fio da meada e o contexto aqui? Eu já fui, né? Então essa temática ela ressoa bastante aqui, porque eu já fui a dor. Já foi a minha identidade quando eu tive minhas primeiras crises, né? Que no Brasil eu sou diagnosticada com artrite reumatoide espondilite anquilosante, a palavrão da Camila. E aí eu me deixei, né? Tudo que o médico me falou, eu concordei e vivi aquilo. Ai, vai sentir dor para sempre, vai tomar remédio para sempre. É a pior dor que existe. E aí, quando eu tava em crise, era a pior dor que existia. Então, eu me entregava completamente. Ficava na cama. Tanto que eu fiquei 3 meses na cama, né? 3 meses. Eu não Até eu ser consigo com imaginar você na cama por 3 meses. 3 meses. É, imagina, totalmente entregue, gente. Nossa, e eu sou a pessoa que pega ali qualquer desafio e vou, né? Eu vou indo. E esse aí, eu virei aquilo. E aí, eu não podia fazer nada, né, gente? Eu usava uma cadeira de escritório com rodinha para eu me andar em casa, para ir no banheiro, para tomar banho, né? E se eu precisava ir no médico, etc., alguém tinha que me levar no colo até o carro. Olha só a situação. Sério, 3 meses. Se Porque entregou, meus né, para a doença. Total, Isso foi total, depois do seu divórcio? não, não, foi antes, começou o despertar, né, do divórcio, assim, o tanto que eu me senti sozinha ali. Acho que eu tava querendo ser cuidada e não fui. As fichas caindo. É, e aí, e aí eu nem lembro, mas enfim. Aí depois de 3 meses na cama já, né, queria ser cuidada e não fui, acho que eu fiquei sacuda. Aí eu fui procurar outra fonte. Foi aí que eu saí realmente desse lugar e vi que quem ia cuidar de mim era eu, né? E aí, a partir desse momento, mudei tudo na minha vida, né? Minha profissão. Agora eu me cuido, eu cuido das pessoas. Eu, eu me tornei assim, eu não sei te explicar o que eu aprendi, mas eu aprendi que eu me nutro, eu me aprendi que meu corpo dói aonde eu não quero estar.
Eu aprendi que se eu entendo que eu não sou aquilo, eu posso completamente sair daquele lugar. E eu saí daquele lugar, né? Um lugar que eu passei 9 meses completamente entregue, dependente, reclamona. Eu só sabia reclamar. Então acaba que quando você está nesse lugar, você se afasta tanto da fonte, assim, divina mesmo, né? Porque você só reclama, você não agradece. Você não consegue ver motivo para agradecer. Tudo tá ruim, dói, né? Tudo que come faz mal, porque você está se entupindo de remédio, né? Você não pode fazer um exercício físico, aí os seus hormônios dão, né, aquela bagunçada, né? Adrenalina lá no topo, então estresse, cortisol. Então, assim, fica tudo bagunçado, né? Todo o sistema fica bagunçado. E bastou uma decisão para minha vida mudar. Hoje, todos os meus exames, tudo que eu faço é como se eu fosse uma pessoa saudável. Mas você é. E- É, eu sou. E já faz 5 anos que eu não tomo medicação. Claro, eu tenho alguns cuidados, meu intestino é frágil, porque depois de tanta medicação que eu tomei a vida inteira, eu tenho essa fragilidade, então não é tudo que eu posso comer. E aí o meu esforço é respeitar isso, e eu respeito. Então, eu acho que hoje eu sei o que vale a pena, sabe? Qual é o Vale a grande pena. aprendizado? Nossa, são tantos, né? Mas é assim, eu sou responsável por mim, Pelo meu autocuidado. E pelo meu aí a gente chegou autocuidado. aqui, né? E aí, Levando o exatamente. autocuidado para vocês, levando Ah, e o autorresponsabilidade para maior vocês. aprendizado, assim, eu acho que é a coisa do holístico, né? Não somos só o físico. Não dá para tratar uma doença só no físico. Não dá para tratar um trauma só no mental. Não dá, sabe? E tudo faz parte, porque a gente precisa de hormônio, de bons hormônios, a gente precisa de menos barulho na cabeça para que a gente desaprenda um caminho e aprenda um novo. A gente precisa de boas ações, né? Então a gente precisa de gratidão, a gente precisa de fé. Então são todos isso. Acho que esse é o maior aprendizado, assim, sabe? De nunca deixar uma coisa de lado e cuidar só de uma, né? Você já contou muitas vezes de que você já ficou muito tempo só no espiritual também, né? Então, Sim. acho que é isso. É trazer, ampliar esse campo de que a gente é multidimensional. A gente é várias, nós somos várias camadas e todas essas camadas fazem parte da sua dor. Arro, o momento de virada, responsabilidade emocional. Existe um ponto de virada na jornada de uma mulher. A Fran contou aí o dela, né? Um belo dia, resolvi mudar. E ele não é confortável. Não, Então, é quando ela para de se perguntar por quê, né? E começa a se perguntar para quê, né? O que está dentro de mim que mantém isso aqui vivo? É, exatamente. e eu vejo que esses lugares de autossuperação, eles trazem um belíssimo caminho, como o da Fran, como o meu, na questão da depressão. E é engraçado porque tentaram me colocar num lugar de depressão de novo, depois que eu perdi meu pai, mas eu não aceitei. E é sobre isso, né? Eu não aceito voltar para medicação, eu já descobri um novo caminho. E hoje é, ele está controlado e distante da medicação. Não quer dizer que eu não vá precisar da medicação em algum momento, né? Não é só o espiritual, como a Fran trouxe, como eu já achei várias vezes. Mas eu também não sou o meu diagnóstico. Eu vou entrar num assunto polêmico aqui agora. Eu tenho, eu dou aula, né, gente, para criança, de inglês, inclusive, e muitas vezes os pais
rotulam, os próprios pais rotulam as crianças neurotípicas com a sua neurotipia, né? Os TDAs, os TEA, enfim, né? Tudo isso que está bem em voga por aí. E a criança, dentro da pedagogia, né? A gente acredita que a criança está em formação. Ela não é. Estamos todos, né? Ela não é, ela está. E ela é mais flexível do que nós. Então, ela é uma, eu ia falar uma página em branco, mas dentro da pedagogia ela é uma aquarela. Né? Então, e muitas vezes, para justificar um comportamento da criança, os pais, né, ou as pessoas próximas, acabam rotulando a criança. Ah, mas ele é autista, ah, mas ele é TDAH. E chega muita gente para mim em consultório, ah, eu sou desorganizada porque eu sou TDAH. Opa, peraí, calma. Ok. Mas isso pode ser mudado, né? Você pode desenvolver, você sabe que você é desorganizado, ok, o TDAH é real, né? Ninguém está falando que não é. O diagnóstico é real, se tem laudo, se não for autodiagnóstico, né? Se tem um laudo ali, ok. Mas existem ferramentas para poder ser mais organizada, Ah, mais atenta, né? é. Então é possível você viver com uma talvez limitação e desenvolver novos caminhos neurais para que você não se coloque nesse lugar de ser aquilo, rótulo, como se aquilo não tivesse uma outra alternativa, entende? Ou ser uma desculpa, né, para alguma coisa. É, Ah, não tá organizado porque eu tenho TDAH. Você tá tendo uma desculpa, porque se você tem o diagnóstico e você tá medicada, é para melhorar, não é? E aí você faz as suas ações necessárias. Quem tem TDAH precisa de organização, precisa de rotina, precisa de ter lá escrito, você vai fazer isso tal hora, isso tal hora. Você precisa fazer isso, senão você se perde no é. dia, né? Então, é sobre isso, né? É medicação, é um acompanhamento, é psiquiatra, mas também é a sua parte. É a É a, sua s- parte. É é a, isso s- que eu falei do meu aprendizado, né? É holístico. é, é isso. Então, e isso é poder. Isso é entender que você Isso é tapas. é tapas. Fala sobre tapas, Francine. Tapas é a determinação sobre si. Essa ação. Puta, eu sei o que eu tenho, então o que que eu tenho que fazer para que eu possa viver melhor com isso? Né? Que foi o meu caso. Eu tenho uma doença autoimune. Todos os médicos falam que é crônico, que não tem cura, que eu vou conviver com isso. Então, o que que eu faço para eu viver melhor com isso? Yoga. Ah, você precisa yoga, você precisa sempre estar trabalhando as suas articulações, porque a tendência é ficar rígida, aí a perder o movimento, e a entortar. Ah, então tá bom, eu faço yoga, eu sou professora de yoga, eu virei professora de yoga. É, é Se é para fazer isso, então eu vou fazer, sabe? Então é mais ou menos isso. é esse lugar. É, isso é tapas. Responsabilidade E tapas emocional. gera, e tapas gera um sentimento de empoderamento muito forte. Quando você. Assume o seu lugar. Assume o seu poder. Exatamente. Faz o que precisa ser Exatamente. feito. Não terceiriza. Isso é responsabilidade. Ah, Autorresponsabilidade. Emocional, é maturidade emocional. Então, é não se culpar. Ai, por que é que eu fiquei doente? E eu caí muitas vezes nesse lugar, né, da depressão. Meu Deus, por que que isso foi acontecer comigo? eu tenho Como tanta eu deixei consciência e isso está acontecendo chegar comigo. nesse lugar? Eu lembro que eu cheguei na frente do médico, eu falei, eu tô com muita vergonha, porque eu levo saúde emocional, bem-estar para as pessoas e eu tô nesse lugar. Ele falou, não se culpe. E é sobre isso, né? E aí uma grande jornada começou para mim. Eu já estou aqui levantando essa bandeira, realmente entendendo que a responsabilidade, talvez, né, sobre não sobre a doença, pelo por que é que eu cheguei aqui, né? Porque eu precisava chegar, eu precisava passar por aquilo. Mas o que que eu faço com isso?
a partir de agora. Então eu criei um novo caminho, né? E é esse caminho que a gente leva para vocês. Eu estava num lugar cuidando de dois filhos, de uma chácara, de sete bichos, de clientes e cada vez mais colocando coisa no meu prato, sem cuidar de mim. E hoje eu começo o meu dia cuidando de mim. Já comecei o meu dia ancorando a minha energia junto à Fran, na comunidade No do yoga. autocuidado, no yoga, né? Na comunidade do autocuidado, hoje eu fiz a prática ancorando o céu e terra. E depois eu fui Maravilhosa. treinar, depois eu fui me alimentar muito bem e agora eu tô aqui, ó, terceiro round já, né? Já atendi e tô aqui levando consciência para vocês. Então, a gente precisa de um equilíbrio, né? Então, se eu tivesse caído nesse lugar de me culpar, talvez eu não conseguisse autossuperação, tapas, né? Então é reconhecer que a gente pode escolher diferente. Você não é a sua doença, você não é o que lhe aconteceu. E isso pode mudar tudo. Então, como que a gente começa a sair desse lugar de vítima na prática a partir de hoje? Primeiro, nomeie a sua história sem se confundir com ela. Eu gostei muito desse exercício, onde eu gosto muito desse exercício, por isso que eu trouxe, para você escrever o que que aconteceu que ainda dói, em que momentos da minha vida eu me sinto vítima, que frases eu repito internamente sobre isso agora. E aí a gente troca tudo por o eu sou por eu vivi. Muito legal. Eu sou por eu vivi. Então, eu estou trazendo para o passado, né? Então, eu sou o TDAH? Não, eu estou ou eu vivi o TDAH, eu entendo o aquilosante, mas eu não sou a depressão, o aquilosante, o câncer, é, a vítima do narcisismo. Gente do céu, isso aqui, eu já caí nesse lugar que para mim, e tem muita cliente para mim que chega para mim e fala, eu sou vítima do narcisismo. E quanto mais você alimenta esse lugar de vítima, adivinha o que vai acontecer? Mais narcisistas você vai atrair para sua vida. Tá, o que que é? Por que é que eu atraí isso? Limpa, purifica e segue adiante. Ocupa o seu lugar, porque muito provavelmente, se você está nesse lugar, pode ser, né, que você esteja dando seu poder para o outro. E aí? Recobra o seu poder, assume as rédeas da sua própria vida. Eu vivi, eu fui vítima de um narcisista, mas eu não sou mais. Então, Tá. isso pode falar. Dá exemplo para as pessoas saberem como elas identificam que elas estão fora do poder. É, quando você está muitíssimo preocupado com a opinião dos outros. Esse, para mim, é um ponto assim chave. Por quê? Quando você está nesse lugar de preocupação, seja com a opinião, seja com o emocional do outro, por exemplo, eu atendi uma mulher que ela, ela quer dar um salto na carreira, mas por que que ela se sabota nesse lugar? Porque tem questões no próprio casamento, aonde ela não vai conseguir sustentar se ela der esse passo, com medo do próprio marido. Ou seja, ela está numa questão de dependência emocional ali, desse casamento que a impede de dar o próximo passo. Ou seja, ela está entregando o poder para o marido, para o casamento, né? Então, é esse lugar. Eu não posso fazer isso, porque senão eu vou ferir a outra pessoa, ou o que o fulano vai pensar, o que o Beltrano vai pensar. Então, nesse lugar, você está entregando o seu poder. E olha, a vida é sua. Tem um meme na internet que tá rolando, que tem duas mulheres, né? Uma mulher com 20 anos fumando um cigarro. Ai, o que vão pensar de mim? E ela com 70 fumando o mesmo cigarro, do tipo assim. Ninguém se importou. E eu perdi a oportunidade de fazer
aquilo que eu queria, né? Enfim, o fumando cigarro não quer dizer nada, mas quer dizer sobre o tempo passar e eu não fazer aquilo que é importante Eu tô para fazendo aqui mim. a mesma coisa, né? Tô É, aqui no mesmo é. lugar. É, é sobre isso, né? Então, cuidado, tem alguns terapeutas aí que falam muito, né, dessa questão do alto índice de dependência emocional que faz realmente você não fazer o que precisa ser feito ou o que você está com vontade de fazer por medo do que as pessoas vão pensar, né? Então, é importante a gente entender isso aí. Respondi a sua pergunta, Fran? Respondeu. Então, como mais uma forma, né, de como começar a sair do lugar de vítima. Traga o corpo para o processo. O trauma vive no corpo, não só na mente. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Eu que trabalhei muito a mente, né? Desde 2019 no Teta, trabalhando crenças, chegou uma hora que ficou no corpo. E aí eu precisei ir liberar isso no corpo. E foi aí que os nossos programas me ajudaram imensamente. Por quê? Vaporização, que é algo físico, o yoga e tudo isso foi ancorando para que eu pudesse ancorar todas essas mudanças mentais também no meu corpo físico. Então começa a observar o seu corpo físico. Aonde a dor aparece no seu corpo? É um aperto, é um peso, é um cansaço, é um engordar demais, né? No meu caso, é um inchaço, muitas vezes é uma inflamação. Coloca a mão nesse lugar e respira e diga: para essa dor eu vejo você. Eu tô aqui agora. E automaticamente, à medida que você vai liberando, né, vai dando espaço, vai respirando na dor para que essa dor apenas passe por você, não é mesmo, minha professora de yoga? Sim. E é isso. Às vezes a dor ela fica ali como uma carga emocional. Eu trabalho muito isso no Teta também, com as mulheres. O trauma, né? Ele gera uma carga emocional que fica preso no corpo. Então, quando eu vou na história, a pessoa já sente no corpo e a gente começa o quê? Fazer respirações para regular o sistema nervoso e dissolver essa carga emocional que fica no corpo emocional, que vem para o corpo físico também. E que impede, né, essa mulher de seguir adiante, né? Quer trazer alguma coisa, Fran? Não, é isso aí. E aí, mais uma forma, interromper o padrão no momento em que acontece. E isso requer muita presença. Então, durante o seu dia, perceba, né? Aonde é que você entra no papel de vítima. Perceba as narrativas, perceba as historinhas que você está trazendo para você todos os dias. Ah, mas o mercado tá difícil. Ah, mas ninguém quer comprar isso que eu vendo. Ai, mas cuidado, né? Às vezes você tá só querendo a piedade dos outros, ou muitas vezes, talvez, você não queira trazer autorresponsabilidade para aquilo, ou talvez você não esteja. Enfim, podem ser várias coisas, né, gente? Mas Sim. cuidado com as historinhas que você está contando para você mesmo. E a partir do momento que você começa, ai, mas o mercado, isso acontece muito no meio empreendedor. Ai, mas só funciona depois do carnaval. Ai, esse ano tem muitos feriados. Cuidado, perceba, Planeje o seu ano. planeje o seu ano, trace estratégias, tem jeito. Sempre tem um jeito. E perceba, né, numa conversa, num pensamento, numa reação automática. E quando você perceber, se pergunte: qual a escolha que eu tenho aqui e que eu não estou enxergando? Barras traz muito sobre isso, né? Que está certo sobre isso que eu não estou considerando. O que mais é possível, universo? Começa a jogar essas perguntas para poder quebrar a sua linha de pensamento e criar novas conexões. E esse tipo de pergunta devolve o seu poder imediatamente. Então você não é a sua dor, você não é o que fizeram com você. Você não é a versão de você que aprendeu a sobreviver. Você é a mulher que pode agora escolher escolher, Se como escolher. se escolher. Você é uma mulher que pode começar a se reescrever.
E reescrever não é apagar o passado, é mudar a relação que você tem com ele. Então, é escolher não permanecer no mesmo lugar, esse lugar de vítima. O que que você anda escolhendo hoje, né? O que que você anda escolhendo hoje? Saiba que você pode sempre escolher diferente. Então, onde na sua vida você ainda está escolhendo permanecer no lugar de vítima, mesmo já tendo consciência disso? E essa pode ser a resposta para o seu próximo nível. E a gente está aqui para te ajudar, porque você merece Sim. se purificar, Fran. Deixo aí com você. É, porque só com a consciência é difícil a gente sair desse lugar, né? A gente precisa limpar, a gente precisa purificar mente, corpo, alma, né? Aquilo que a gente está falando do holístico. E por isso que veio, né, esse programa. Eu e a Ká, a gente queria viver de um outro lugar. A gente sabia que a gente queria um outro lugar pra gente, sabe? Que aquele lugar não estava cabendo, né? Que a gente estava em caixinhas. E aí, nós juntas falamos, né? Então vamos fazer isso. E a gente fez. E aí surgiu o programa de purificação uterina, que são 10 dias, de purificação, tá? Então, assim, não tem como sair do mesmo lugar, do mesmo jeito, depois desse programa. Esse mês vai ser a erva Artemisia, que fortalece a energia feminina, que traz segurança e coragem, eleva a autoestima, equilibra a guerreira, mulheres muito yang, e afasta depressão ocasionadas por traumas passados. Então, é tudo isso que a gente falou. É uma boa oportunidade. Se você se reconheceu ali naquela fala, entre em contato para você saber mais. E começa dia 1/4, tá? É, Purificação, meditação e yoga por 10 dias. E no final, um Kundalini para você pegar o seu poder de volta e sair aí, ó. Deusa maravilhosa. arro. Então, começa hoje, começa por dentro, começa pelo útero. É isso, Fran. Tudo seu agora. Tudo meu. Então, vamos lá, né? Se você estiver dirigindo, deixa para uma outra oportunidade. Esse momento é para você estar com você, para você se reconectar com o seu corpo, com o seu interior e até mesmo identificar algumas dessas perguntas, né? Que a Ká solta. Hoje a gente falou muito de ficar guardado no corpo físico e muitas vezes o que a gente precisa é o sentimento de segurança, né? A segurança vem do toque, a segurança vem do pé no chão, a segurança vem do amor, do carinho, do cuidado. E isso tá falando, né, com o chakra cardíaco, o coração, né? Então a gente vai primeiro fazer 3 respirações bem conscientes, inspirando e expirando. O mais leve e longo que você conseguir, principalmente na expiração. Então, solta o ar bem devagar. Relaxa os seus pés. Encontre uma posição confortável para os pés. E se você sentir qualquer tensão ao expirar, deixa sair pela ponta dos pés. Relaxa toda a sua perna, desde a coxa, passa o joelho, panturrilhas. E se você sentir alguma tensão, deixa sair pelos dedos dos pés. Na expiração. Alonga a sua coluna, deixe seus chakras alinhados. Se existir qualquer tensão nos seus braços, ombros e mãos, deixa sair agora pelos dedos das mãos. Relaxa. Solta o ar e solta as tensões do seu corpo. Vai deixando o seu corpo completamente relaxado. Se existir qualquer nó na garganta agora, qualquer pressão, sensação de sufocamento, inspira e solta.
De novo a garganta. Inspira, solta. Deixa um espacinho entre os dentes e descola a língua da boca para facilitar esse processo. Agora leva o queixo para o alto, deixa alongar um pouco essa garganta. Respira percebendo o músculo da frente do pescoço se alongando. E permita essa, esse relaxamento, essa soltura, essa descontração. Mais 3. Relaxa os ombros. Quando expirar agora, desce o queixo lá no peito. Aproxima o queixo da caixa torácica. Presta atenção agora na parte de trás do seu pescoço. Alinha a sua coluna. Baixa os seus ombros. Respire imaginando uma energia que sai lá das costas e passa até a sua cabeça. Observa se essa energia está passando, se ela está bloqueando em algum lugar. E começa levar a sua atenção para esse lugar que você sente em caso de bloqueio. E vai respirando, levando prana, levando relaxamento, levando descontração. Enche o pulmão de ar, olha como isso relaxa o trapézio, como alonga as costas. Seu queixo está se aproximando do peito, mas ele não está colado para você poder respirar. Mais 3 vezes. E aí você levanta na inspiração o seu queixo. Observa que algo já mudou e aproveita e se entrega para esse momento presente, buscando esvaziar mesmo a mente. Então, ao expirar agora, imagina como se lá da sua mente saísse lá na sola dos seus pés toda a sobrecarga mental, todos os nãos, toda a negação. Vai ficando num momento leve, num momento pacífico, num momento relaxado. Então, ao inspirar, se concentra na mente. Ao expirar, deixa todo o excesso e o peso descer por todo o seu corpo, saindo pela sola dos seus pés. Agora, com a palma da sua mão direita, coloca lá no meio do seu peito, abrangendo o seu coração, ali todo o centro do peito mesmo, mas tocando um pouco o seu coração. E você só vai respirar forte aqui, fazendo uma expansão torácica ao inspirar. Você vai sentir que o peito dá uma pressionada na mão e expirando. E começa a levar a sua atenção percebendo se existe aí um desconforto, uma dor, um vazio. E vai deixando esse toque harmonizar, aliviar, trazer a sensação de segurança, de preenchimento, de você não estar sozinha, mas você precisa de você. Então, mostra para o seu corpo que você olha para ele, que você cuida dele, em todos os seus aspectos, mental, físico, espiritual.
e até para o alívio, você pode se dar. E até para a paz, você pode encontrar em você. A sua paz não depende de nenhum fator que já aconteceu ou que vai acontecer. A sua paz é a forma que você lida com o seu passado e o seu futuro. Então, com essas mãos no seu coração, eu quero que você respire, encontre dentro de você a paz, um equilíbrio, uma firmeza, uma postura firme e confortável, para que você possa olhar o seu passado sem se apegar a ele e andar livre para o seu futuro. Um futuro completamente autêntico, livre, em harmonia, o que não significa não ter desafios, isso jamais vai ser isso. Mas saber que você tem isso que você está vivendo agora, que você pode respirar, alinhar, fazer as suas decisões, seguir com o coração e pés no chão, confiando nos céus. Jamais entre na ilusão de que o estresse vai ser eliminado. Se você fizer algo, você já é tudo isso, mesmo com o estresse. É importante que você tenha os momentos e a purificação necessária para que você consiga vivenciar isso. Continua respirando e sentindo o peso da sua mão no centro do seu peito. Talvez você sinta a temperatura mudar. Talvez você sinta a sua respiração ficar mais expansiva. Talvez você sinta uma dor mais forte e eu te aconselho a pedir ajuda. Talvez você sinta alívio, paz. Talvez seja exatamente o que você esteja precisando agora. E agora a gente vai soltar o ar com barulho, então inspira fortemente e solta com barulho. De novo. E mais uma vez. E aí desce a mão do seu peito e fica na sensação que ficou ali no centro do seu peito. Observa esse local, pensa nesse local e só respira. Você vai receber a resposta da sua sensação, sem julgar, só ficar, só perceber e viver esse momento. Você merece viver em paz, independentemente do caos que existe no mundo e mesmo na sua própria vida. Você não é o seu sofrimento, você não é a sua dor. Você é isso que você está experimentando agora. Completa. Corpo, mente e alma. Perceba novamente os seus pés. Mexe eles. Perceba novamente as suas mãos. Mexe elas. Dá uma espreguiçadinha. E quando sentir, pode abrir seus olhos devagar, como se fossem cortinas.
E a gente finaliza aqui. Esse é uma vivência, né? Mas se você quiser viver isso por 10 dias, por 1 hora cada dia, vem com a gente. A gente espera vocês. Namastê. Namastê, feliz ano novo astrológico. Feliz Ano Novo Astrológico. É quando? Já foi. É o Tchau, tchau. novo. Tchau, É o tchau. novo.